que a guerra na Ucrânia tem a ver com o general vietnamita Vo Nguyen Giap, ou general Giap, descrito no livro, uma biografia dele, Vitória a Qualquer Custo. Essa interligação entre a vida de Giap, a estratégia usada por ele no Vietnã, tem muito a ver com o que está acontecendo atualmente na Ucrânia. Fazer um paralelo dessa história do general Giap, ele foi um estrategista, um dos maiores estrategistas de guerra do meio século, né? Na Segunda Guerra, e posteriormente na Guerra do Vietnã. Foi o mentor da vitória do Vietnã contra os Estados Unidos. Na saída, né, dos Estados Unidos do Vietnã, foi perguntado pelo general americano, na época, como que eles tinham ganho a guerra, sendo que todas as batalhas foram perdidas pelo exército do Vietnã naquela guerra. E o general Giap falou: nós não ganhamos as batalhas em terra pelo nosso exército, nós ganhamos a guerra dentro do país de vocês. Então a estratégia deles foi fomentar, né, através de infiltrados, né, pessoas infiltradas na população, insuflando a própria população, os meios de comunicação contra o próprio país, né, desmoralizando as forças armadas. Os soldados vinham do Vietnã após meses, né, ou anos de guerra, lutando, né, na libertação do Vietnã contra os comunistas. E quando eles chegavam nos Estados Unidos, eles eram xingados, né, eram humilhados, né? E isso era uma estratégia usada com o apoio, inclusive, das agências de inteligência russas na época, né, na KGB. Então, essa guerra de desinformação, de sabotagem, de contra-sabotagem, de contra-inteligência, na verdade, né, com auxílio dos russos, dentro dos Estados Unidos, na época, teve uma reviravolta muito grande e, enfim, todos nós sabemos hoje, né, o resultado que teve a desastrosa campanha americana dentro do solo vietnamita na época. Esse paralelo, essa história, né, essa estratégia foi muito bem usada na Ucrânia, onde muitos falam que começou em 94, né, com o tratado, né, do Acordo de Budapeste, em que a Ucrânia abria mão do seu arsenal nuclear. Era um remanescente de armas nucleares da extinta União Soviética. Porém, o tratado era que a Ucrânia não seria invadida, não seria agredida, no caso, né? E aconteceu o que aconteceu, né? No período ali de 2010 a 2014, a Ucrânia teve um presidente pró-Rússia, né? O Yanukovych, em que ele mandou matar, né, várias manifestações de estudantes, de jovens, de grupos, né, contra ele, por essa aproximação à Rússia, né, e o afastamento da União Europeia. Ele acabou fugindo, ele foi tirado, né, da presidência, e anos depois assumiu o comediante, né, artista Volodymyr Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia. Então, essa movimentação dentro dos países, dentro da Ucrânia, né, se deu a partir, inclusive, da própria população, da infiltração de agentes de inteligência russos dentro da população, né, insuflando, demonstrando como o Vladimir Putin, como a Rússia, né, era boa, que eles deviam querer ser anexados, né, pela Rússia, né, uma imagem, demonstrando uma imagem de força do presidente russo e como
a Ucrânia seria melhor gerida, né? Que os ucranianos teriam uma vida melhor, assim como os russos, né? E anos depois teve a anexação da Crimeia inclusive durante o governo de Barack Obama, que teve um papel importante nessa anexação da Crimeia. Não foi um governo que não geriu muito bem, né, a diplomacia nessa agressão, né, que a Rússia teve com a Ucrânia, com a anexação da Crimeia e, posteriormente, a região de Donbass, que se iniciou desde então, né, há 8 anos, já era um palco de guerra, existe um provérbio chinês, acho que os russos usaram muito bem, né, que esconda a sua força e aguarde a sua vez. Então, os russos simplesmente aguardaram um momento de fragilidade dos países, principais países, né, da OTAN, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, né? Então a gente vê governos frágeis, com discursos progressistas, né, sem sentido, né, nenhum, querendo tornar tomar uma defesa, né, da sua capacidade de gestão, impondo, né, essa sua capacidade de gestão de suas potências, né, para fora das suas fronteiras, né. Eu quero dizer, por exemplo, a França, ela tem um discurso de gestão além das suas fronteiras em relação à Amazônia. Os Estados Unidos, né, os democratas, né, também a questão, né, a influência dentro do Brasil, né, tentando com o mesmo discurso de dizer que geririam melhor a Amazônia. A Alemanha, a mesma coisa. Então, são países que eles foram por um caminho, né, de desestabilização da América Latina e estavam tentando também isso com a Ucrânia, né? Usar a Ucrânia, tentar desestabilizar a Rússia através da Ucrânia. Infelizmente, o povo ucraniano foi usado tanto pela agência de inteligência da Rússia, como das agências de inteligência dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França e da Alemanha, né? E o que a gente vê, infelizmente, é triste, né? É um resultado que se tem hoje, né? O presidente da Ucrânia fez contato com os 27 países membros da OTAN, né, solicitando apoio, e não teve nenhuma resposta plausível, né, para um apoio militar contra essa invasão da Ucrânia. Então, essa estratégia de usar, né, o próprio país contra a soberania, contra a sua própria soberania, a gente vê muito bem sendo articulada no Brasil. Um dos movimentos mais bem retratados disso foi em 92, com a tentativa de invasão pelos Estados Unidos e pela Inglaterra a Raposa Serra do Sol, né? uma área gigantesca no Pará, riquíssima em metais raros, né? E pedras preciosas, e na época o exército acabou dissuadindo essa tentativa, né? A ideia deles era fazer uma invasão, assim como a Rússia fez na Crimeia, e tornar a Raposa Serra do Sol o primeiro país indígena do mundo. Na verdade, o que eles queriam era simplesmente
botar os índios, fazer um país indígena e eles mesmos manter acordos, né, de exploração de metais e de pedras preciosas naquele local. Então não foi possível na época, né, o exército agiu rápido e acabou dissuadindo essa tentativa. E anos depois, em 2002, o Lula acabou assinando, né, a demarcação e posteriormente a exploração. Os últimos movimentos também que tivemos sobre essa influência, né, de países dentro do Brasil foi através da dita queimada da Amazônia, né, capitaneada pelo francês Emmanuel Macron. A ideia deles, na verdade, é tentar destabilizar o Brasil e ter o controle da Amazônia novamente através das ONGs até 2030. E caso não seja possível, em 2035 eles tentarão uma ação militar dentro do Brasil. Então a gente vê um financiamento de ONGs, né, de influenciadores, inclusive de meios de mídia, né, de jornais, tentando, criando narrativas, né, contra a própria soberania do país, né, e compartilhamento, né, dessa desinformação, ela ganha eco, né, através, inclusive, de agentes de inteligência desses países dentro do nosso solo brasileiro, fazendo com que as pessoas comecem a desacreditar no nosso país, né, na nossa soberania. Outro movimento feito pela Europa contra o Brasil é usar a narrativa de que a soja vindo do Brasil ela é plantada principalmente em áreas devastadas da Amazônia, que quem é brasileiro, que conhece pelo menos um pouco do agronegócio, sabe que isso é mentira, né? A Amazônia ela não é a maior parte agricultável, né, de soja. Então são coisas que são estratégias, né, que é muito bem comentada, né, nas teorias dos jogos, né, quem estudou ciência política ou geopolítica ou relações internacionais conhece muito bem a teoria dos jogos, mas ou quem é da área da inteligência, né, ou tem especialidade na área da inteligência, sabe que o uso de narrativas e influência dentro de países ele é algo muito comum, né? Tem eu desconfio, né, mais ou menos que dos 2 anos para cá, eu desconfio que essa influência, né, esse trabalho feito de influência dentro do Brasil não está sendo feito apenas por parte dos Estados Unidos, da França e da Alemanha, mas também da Rússia, né? Eu tenho acompanhado alguns grupos de política e inclusive de filosofia e sociologia em que a imagem do Putin está sendo trabalhada de forma positiva, né? No próprio Instagram, no Facebook, é fácil achar várias imagens retratando Putin com imagens bem de um estadista, né, aquelas imagens fortes, né, que demonstram um homem de coragem, né, um líder, né, que é capaz de estar à frente de uma nação, né? Então essas imagens vão criando dentro da própria população de outros países, né, uma imagem positiva, né? Então é bom observar essas nuances, né? Essas narrativas que estão por trás, né? E tomar cuidado com essas análises rasas, né, que são feitas por alguns analistas de política ou geopolítica de algumas emissoras, né, que não sabem o que é um batalhão, o que é um pelotão, né?
outra influência, e a influência, né, da Rússia e da China, ela ganhou uma força muito maior, inclusive após a derrota do Donald Trump, né, ao perder, né, para o Joe Biden, demonstrando uma fraqueza, né, dos Estados Unidos perante a gestão de assuntos complexos, né, que temos hoje da forma mais regional, né, na América Latina, que seria a gestão dos conflitos e a aproximação da Rússia na Venezuela. Sabe-se que hoje existem 2 bases militares da Rússia dentro da Venezuela. No último exercício militar na fronteira foi identificada uma tropa de 700 mercenários russos, né, já na fronteira da Venezuela com o Brasil. Não se sabe se eles continuam, né, em atividade dentro da Venezuela, acredito que sim, né. Uma influência muito grande da China na Argentina, né. E a tentativa de influência da China dentro do Brasil, ela tem crescido, né, bastante, né, que é com financiamento de políticos em Brasília, né, como senadores, como aquela senadora do partido do PDT, né, Cátia Abreu. Inclusive ela estava propondo uma emenda, um projeto de lei que liberaria a compra, né, de terras por estrangeiros, né, e ferindo inclusive a soberania do nosso país, né. E a outra aproximação grande da China também por parte de portos, né, a construção de portos. Existe um projeto da construção de um porto aqui aqui no litoral gaúcho, se não me engano é Torres ou Arroio do Sal, não me recordo direito agora, mas existe uma influência muito grande da China, né, nesse país, nessa estrutura, né, nessa infraestrutura. Isso falando da América Latina, né? Então, a influência muito grande da China também, que se tiveram sucesso, foi com a influência dentro do Chile, né, com a vitória do Gabriel Boric, né, com aquelas manifestações, com o próprio Fernandes na Argentina, né. Então, o Brasil, acredito que o Brasil deva se manter neutro, né, sempre foi um país pacifista, né, e a nossa neutralidade, ela se dá basicamente pelo Brasil não ter condições bélicas, né, para enviar tropas ou para socorrer a Ucrânia, né, porque é um gasto gigantesco, né, numa operação bélica do outro lado do Atlântico, né, e também porque nós vendemos, né, o país é um forte vendedor, né, de produtos agrícolas, né, como a soja, né, o principal comprador de soja hoje do Brasil é a China, e depois vem países da Europa, né, e também porque o Brasil consome muito trigo, né, principalmente os maiores vendedores exportadores de trigo no mundo é justamente a Ucrânia e a Rússia, né, mas o Brasil também tem uma relação muito boa na compra do trigo com a Argentina, né. Então, falando de geopolítica, eu comecei, né, falando do general Giap, passei um pouco pela Ucrânia e estou acabando falando um pouco da agricultura, mas são coisas que se conectam, né, é um emaranhado é uma rede, né, de conexão que de forma muito simplista, assim, ela não tem como desembaraçar, né? São conexões muito próximas, muito tênues, né? Então, um assunto vai acabando puxando o outro, né? Mas a população realmente sofre, né, uma influência, né, uma manipulação muito grande de ambos os lados, né? Então, dos Estados Unidos, de países europeus, da Rússia, da China, né?
Então, a atenção é estar a formas simplistas demais, né? E de discursos, principalmente de políticos, de discursos contra a própria soberania do nosso país, né? De que vai revogar o porte de armas, regulação da mídia, né? Vai colocar impor uma censura, né, nas redes sociais, né? Então vai propor, né, o retorno de impostos sindicais, né? Sindicato, na verdade, é uma importação do próprio sistema comunista russo, né? Então é sempre bom lembrar que quem defende a liberdade vai ser sempre atacada por vários lados, né? Não, alguns defendem que os Estados Unidos é o melhor aliado, ou que a Rússia, que a China é o melhor aliado. Acho que o Brasil ele deve manter a neutralidade, né? E não encarar aventuras, né, bélicas ou aventuras baseadas apenas em ideologia, né? A ideologia ela é só uma forma fragmentada de ver a vida, né? E manter o pragmatismo, acho que é o melhor caminho, né? E falando de soberania, lembrando um fato que influenciou os serviços de inteligência de outros países, principalmente dos Estados Unidos à época, influenciou muito a opinião pública, foi na década de 90, contra a ideia do então candidato a presidente Enéas Carneiro, que ele falava sobre o Brasil ter a bomba atômica. Então a forma que os meios de comunicação traziam, né, fazendo chacota, fazendo piada, que era uma loucura, que o Brasil não podia ter bomba atômica, e de onde se viu, né, ia explodir tudo, era um maluco, né? Então hoje a gente vê que a soberania, a força, né, ela faz parte de um conjunto de peças no cenário geopolítico, no cenário das relações internacionais, né? Existe uma teoria que o mundo ele é anárquico, né? Cada país com a sua soberania, com as suas forças e ninguém tentando influenciar o outro, mas cada um com as suas regras, né, com as suas soberanias, né? Então hoje a soberania não é tu querer dizer que olha, como nós somos um país que gosta do orégano, que gosta da farinha, que a gente liberou a farinha aqui para o pessoal dar uma cheirada, que a gente gosta de vários, né? Como a gente liberou o aborto, olha só como a gente é bonzinho. Não, isso são assuntos, né, que influenciam realmente para quebrar a moral do cidadão, né, dos outros países, né? Então, são ideias importadas justamente de países que querem nos dominar. Então, na época, eu lembro muito bem, então foi rechaçada totalmente essa ideia, né? Inclusive, depois, a todo custo, né, saiu na parte nuclear, saiu a questão da energia nuclear de Angra 1, Angra 2, Angra 3, né? Então, e teve realmente vários outros países atentando contra a nossa soberania. Então, acho que era mais ou menos isso aí que eu queria comentar, né, a respeito da influência que o Brasil vem sofrendo e a Ucrânia né, a Ucrânia é o exemplo propriamente dito, né, disso que eu comentei, né, a influência que coitados dos ucranianos sofreram tanto do lado dos Estados Unidos e da OTAN, né, como dos próprios russos, né? Então, seria inevitável? Seria, mas e se a Ucrânia não tivesse aberto mão de suas armas nucleares, será que ela seria encarada de uma forma diferente, né? Agora seria difícil, né? Talvez seria encarado de uma forma
não seria encarado de forma tão inofensiva como a Rússia encarou eles, né? Então, hoje a Rússia atacou com perto de 200 mil soldados e já dominou mais da metade da Ucrânia, chegou na capital Kiev em questão de algumas horas. Então essa aí fica, né? Então fica a Ucrânia como, né, resultado, como exemplo de como um país ele é quebrado de dentro para fora, né, com influências externas, quebrando apenas a moral do cidadão, atentando contra a própria soberania do país, com influências externas. A Ucrânia é um exemplo um exemplo moderno, né? Na América Latina temos exemplos modernos, Venezuela, exemplos modernos do Chile, né? Que sofreram, o Chile sofreu e a Argentina sofreram influências do serviço de inteligência chinês, e a Venezuela, né, na verdade, teve ali uma influência forte de Cuba, né, que também tem uma cultura e um histórico que herdou, né, do serviço secreto russo, né, da KGB, e influenciou muito na Venezuela, e agora a Venezuela tá sob influência da Rússia, né? Então, falando de soberania, né, às vezes a gente pensa que o Brasil é um exemplo que eu vou dar, por exemplo, de quebra de soberania. O Brasil tinha uma petroleira dentro da Venezuela e o Hugo Chávez foi lá e tomou a petroleira e o país, na época o presidente Lula falou, fazer o que? Eles pegaram, né? A gente não pode fazer nada. E continuaram amigos. A gente foi saber depois que a gente sabe agora, né, que eles sempre estiveram juntos, e com certeza o Hugo Chávez falou, Lula, vou pegar a petroleira de vocês e tá tudo certo. E não teve, ninguém reclamou, né? Na época, né, os esquerdistas aí bateram palma, inclusive, acredito eu, né? Pessoal, acho que era isso, né? Vão comentando, vão deixando algumas perguntas aí, se eu puder responder, mas espero que agora, com esse exemplo, né, vivo, né, que nós podemos observar e continuamos observando, que a gente não fique refém, né, de narrativas, inclusive não fiquemos reféns ou que a gente aceite, né, políticos brasileiros, né, cidadãos brasileiros atentando com discurso contra o próprio país, contra a própria soberania. As pessoas, elas estão a serviço de outros países, querendo apenas ficarem mais ricos a custo do sangue dos próprios compatriotas. Um grande abraço.